1 Tessalonicenses, capítulo 4, começando com o verso 1. Vamos pensar um pouquinho sobre o que Paulo tentava incutir na mente dos seus filhos já lá no passado, para que eles pudessem um dia alcançar aquilo que ele tinha ensinado, aquilo que ele tinha provado e estava transmitindo àqueles filhos dele que eram recém-convertidos. Maravilhoso quando nós pensamos e vimos essas coisas acontecendo. Ele diz: exortação à prática da santidade. Finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis a progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós obtenhais das prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lasciva como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Se nós lermos o livro de Tessalonicenses, nós vemos Paulo preocupado, vamos dizer, com os seus filhos. Paulo estava, em todas as cartas, ele está falando, exortando aqueles irmãos recém-convertidos a permanecer firme naquilo que tinham aprendido. Lendo ali, ele fala que eles foram ganhados em tempo com tribulação, com lutas, e ele temia por causa das tribulações que eles viessem se enfraquecer na fé e cair na presença de Deus. Por isso ele os admoesta para que eles guardem a palavra, se mantenham firmes, não se deixem minar pelas coisas que eles rodeiam, mas que eles possam se manter firmes naquilo que aprenderam. E igualmente a cada um de nós, as palavras lá do passado nos traz a mesma exortação, porque os dias são de lutas, os dias são de dificuldades, os dias são, assim, de uma luta muito grande, e nós devemos permanecer firme, inabalável, para aquele dia do Senhor nos ache acordado, para que não estejamos dormindo o dia do Senhor. A Bíblia inteira nos exorta, nos mostra que os últimos dias são dias difíceis, são dias de luta, são dias que os homens perdem o caráter de um cristão e são desarraigados, cruel, terrível e assim por diante. E nós vamos viver no meio desta geração e por isso nós precisamos estar firme no que? Naquilo que aprendemos. Estar firme no que? Naquilo que está conosco, que é o Espírito Santo. Se nós se mantermos assim, nós atravessamos a tempestade e chegamos lá do outro lado. Agora sim, se nós olharmos para o mundo, se nós tirarmos os olhos de Cristo, assim como Pedro tirou quando
estava caminhando pelas águas e naufragou, nós naufragamos também. Mas se nós continuarmos olhando para Cristo, autor e consumador da fé, nós passamos para o outro lado e podemos então se encontrar com Ele. Esta era a preocupação de Paulo, esta era a luta de Paulo com a igreja do passado. Eu creio que esta é a luta nossa nos nossos dias, é lutar para se manter firme, não se deixar mover por ventos de doutrinas vãs e falsas que acontecem até no nosso próprio meio. Mas nós estamos bem ensinado, advertido, mostrando sempre que nós devemos rejeitar essas coisas e se apegar com a verdade que ouvimos desde o começo da nossa caminhada cristã. Como é triste quando nós resvalamos, como é difícil quando nós, às vezes, se deixamos levar por alguma coisa, porque o retorno sempre é dificultoso. O retornar nunca é fácil, mas muitas vezes nós temos que retornar. E ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebeste quando a maneira por que deveis viver, por qual é a maneira que deveis viver e agradar a Deus. Ele traz a lembrança para eles. Nós rogamos por vocês, nós lutamos por vocês para que vocês vivam assim conforme a vontade de Deus. E daí ele diz: e efetivamente estáis fazendo, continuais a progredir. Como é maravilhoso quando nós temos isso dentro de nós e temos uma certeza dentro de nós que nós temos que progredir. Nós não podemos parar, nós não podemos voltar, nós temos que progredir e crescer. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Quando nós temos isso no nosso coração, as dificuldades, as lutas, as barreiras, as coisas que vêm, elas são fáceis de nós traspassar. Agora, quando nós se deixamos levar por alguma coisa, aí é difícil. Já no verso 3, no fim dele, ele diz que eles deviam crescer, E ele diz aqui: afetivamente estáis fazendo, continueis progredindo, cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de Deus. Vocês estão inteirados de tanta instrução que eu vos tenho dado de Deus para o vosso crescimento. Quando nós estamos assim, quando nós guardamos assim as verdades a qual nós ouvimos, nós não tropeçamos e crescemos com Deus. Quero falar nisso um pouquinho, porque muitas vezes nem sempre acontece com nós assim. Nem sempre nós temos crescimento de Deus, porque muitas vezes nós paramos em nossa caminhada e quando nós paramos já retrocedemos um eito. Por isso ele diz: continueis a crescer, continueis a lutar pelas verdades que vocês tenham ouvido. Porque os últimos dias os homens são egoístas, mentirosos e assim por diante. Mas vocês estão inteirados das instruções que vos damos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, é a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Ele disse: a vossa santificação, irmãos, como é tão precioso nós vivermos em santificação. A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós não vivermos em santificação, difícil nós veremos a Deus. E ele disse aos irmãos lá do passado, para que vocês vivam em santificação. Muitas vezes nós temos vergonha de dizer que somos santos. Muitas vezes, porque esse Espírito que eu disse que ele está em nós e mora em nós, ele também nos acusa. E talvez eu vou dizer que é santo, ele me faz lembrar de alguma coisa que eu não estou me santificando. O desejo de Paulo era ver
os seus filhos em santificação e crescendo no Senhor, na sabedoria, na palavra, no ensino, no caminhar e no amor, na esperança de uma vida eterna. Será que nós estamos atentos sobre essas coisas? Será que nós estamos em santificação? Será que nós esperamos continuamente, todos os dias, esperando Cristo hoje? Será que nós estamos esperando Jesus hoje? Ou demos um prazo amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem? Como é que estamos esperando? Paulo estava preparando um povo para que esperasse Jesus agora, naquele exato momento. Naquele momento instantâneo, já se passou quase 2000 anos, mas ele tinha um homem preparado para aqueles dias, esperando a volta do Senhor. Sem a santificação, nós não alcançamos essas coisas. Irmãos, porque penso eu assim, porque nos nossos dias se mudou muito. O tempo moderno desse mundo que nós vivemos se mudou muito, e muitas vezes nós se apegamos com algumas coisas que ela não está na palavra de Deus, mas faz parte conosco, porque tudo mudou. Eu acho que eu posso mudar alguma coisinha também, mas creia que nós temos um Deus que julga as coisas com justiça e diante dele não passa nada. Diante dele não passa nada. Mas ele, porém, continua a fortalecer esses irmãos ali no passado, que vivam em santificação. E eu quero convidar a cada um de vocês que viva em santificação, viva em comunhão com Deus, viva em oração, que se aparte das coisas que você está podendo ver e se apegue com aquelas que você não vê, mas crê nela e espera. Nessa sim, você deve se firmar e esperar nelas, porque estas te levam a passar para o outro lado, aonde as coisas deste mundo não vão. Por isso que ele diz, a Santa Inversão, que vós obstenhais da prostituição, que vós obstenhais da prostituição. Irmãos, parece que é tão fácil nós se abster da prostituição. Mas, porém, cada vez em quando a gente ouve, fulano de tal caiu lá, fulano de tal aconteceu lá, outro fulano aconteceu lá. Se você não viver em santificação, você não consegue romper essas barreiras. Só rompemos essas barreiras quando nós vivemos em santificação e não somos mais dirigidos por nós mesmos, mas deixamos o Espírito Santo nos dirigir. Então nós rompemos essas barreiras e possamos bater no peito e dizer, eu vivo em santificação. Mas quando nós rompemos essas barreiras, é maravilhoso caminhar com Deus. Como já falei alguma vez, nos últimos 3, 4 anos, eu vi coisa que eu nunca vi. Tenho 50 anos de vida cristã, eu vi pastores tirando-se a vida, cristãos se tirando a vida, porque fugiram da realidade de Deus. Fugiram da realidade de Deus. E quando nós fugimos da realidade, da palavra, do ensino, Deus não tem mais o que fazer conosco. Viva em santificação. Ele diz, por isso que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação. Como estamos possuindo o nosso corpo? Como estamos nós vivendo os nossos dias? Como estamos nós esperando, como ele fala logo para frente, esse dia que há de vir a ter um encontro com o seu povo? Será que nós estamos em santificação e possuímos o nosso corpo em santificação? E ele diz, em honra, não com desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta maneira, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor
contra todas essas coisas, como antes vós avisamos e testificamos claramente, é vingador. Ele diz, nós ensinamos e testificamos a vocês essas coisas claramente, e ele fala de Deus, e ele diz, é vingador. Deus é vingador dessas coisas que se vive fora dele. Dessas coisas que fizemos sem estar no conhecimento da palavra de Deus e se desviamos dela. Por isso há entre vós muitos que dormem, doentes, fracos e caídos, quando nós se desviamos e não vivemos conforme a palavra de Deus. E em santificação, diz assim, para a santificação desarte, que rejeitais essas coisas. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim Deus, que também vos dá o seu Espírito. Ele diz que quem rejeita essas coisas, que vivem nessas coisas, eles não estão rejeitando ao homem, mas estão rejeitando a Deus. Quão dura é aquele dia quando nós temos que comparecer na presença de Deus e temos rejeitado a sua palavra aqui. Como escaparemos nós daquele dia da presença de Deus se não vivermos longe dela para se apresentar de Deus? Por isso, a palavra de Deus diz que ele veio buscar um povo santo, um povo exclusivo, escolhido para si, fora do pecado, da desordem, das coisas deste mundo do qual nós vivemos, esperando aquele dia do Senhor. Se nós tivermos isso em nosso coração, podemos ter certeza que esse dia nós não voltamos, como diz a palavra de Deus, envergonhados, mas corremos ao seu encontro para ser abraçado por Ele. Ele veio buscar para si um povo santo, temente a Deus, que se desvia do mal e procura viver em santificação. Mais uma vez, eu quero dizer aos irmãos, a santificação, se ela não estiver comigo, é uma coisa que me diz com certeza, você não verá o Senhor teu Deus. O povo de Israel era um povo escolhido, separado, trabalhado por Deus desde os primeiros dias da sua vida, mas eles perderam a vida de santificação. Quando veio o seu próprio Deus, que era Jesus, veio para os seus, diz a sua palavra, e os seus não o receberam, antes o crucificaram. Como estavam esquecidos o povo de Deus, do seu Deus naquela época. Porém, nessa noite, a palavra de Deus diz que sem a santificação, ninguém verá o seu Deus. Não adianta eu ter 50 anos de vida cristã. Não adianta eu ser batizado. Não adianta eu ser batista. Não adianta eu ser pentecostal. Se eu não vivo em santificação, nada adianta para mim aqui. Porém, a vontade de Deus é que nós vivemos em santificação. O mundo se perdeu, mas nós vivemos pela fé naquilo que esperamos. Vivo pela fé naquele que há de vir. Vivo pela fé naquele que disse, eu vou e volto para buscar aqueles que perseveram na minha palavra. Que Deus possa nos abençoar ricamente, que nós possamos viver os nossos dias que são difíceis, os nossos dias que são de treva, de luta, dificuldade, mas viver para Deus, estar atento. Como diz a própria palavra de Deus, não olhe para o teu irmão, olhe para você mesmo, olhe para você mesmo. Procure o que está ali dentro de você, o que está se alimentando dentro de você, para que você não seja envergonhado diante de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente.